Então, 2 Crônicas, capítulo 20, todos encontraram? Amém? Diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram para fazer guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: uma grande multidão está vindo contra Judá, do outro lado do Mar Morto, da Síria. Eis que eles já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor, e proclamou um jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente buscar o Senhor. Josafá pôs-se em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: ó Senhor, Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Ó nosso Deus, acaso não expulsaste os moradores desta terra de diante do teu povo de Israel, e não a deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Eles têm morado nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desse templo e diante de ti. Pois o teu nome está nesse templo, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. E agora eis que os filhos de Amon e de Moabe, e os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que eles estão nos recompensando assim. Estão vindo para nos expulsar da tua posteridade, que nos deste em herança. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Todos os homens de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas crianças e suas mulheres e seus filhos. Então, no meio da congregação, o Espírito do Senhor veio sobre Jaaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. Jaaziel disse: escutem com atenção todo Judá, moradores de Jerusalém e rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo, nem se assustem por causa dessa grande multidão, pois essa batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã vocês irão ao encontro deles. Eis que eles virão pela ladeira de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Nesse encontro vocês não precisarão lutar. Tomem posição, fiquem parados e vejam a salvação que o Senhor lhes dará, ó Judá e Jerusalém. Não tenham medo, nem se assustem. Amanhã saiam ao encontro deles, porque o Senhor está com vocês. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo o Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram diante do Senhor e o adoraram. Os levitas dos filhos dos coatitas e dos coraitas se levantaram para louvar ao Senhor, Deus de Israel, em voz bem alta. Na manhã do dia seguinte, levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército. Deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. No momento em que eles começaram a cantar e dar louvores, o Senhor pôs emboscadas contra os filhos de Amon e de Moabe e os do monte de Seir, que vieram contra Judá e foram derrotados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores do monte Seir para os destruir e exterminar. E quando eles
tinham acabado com os moradores de Seir, atacaram e destruíram uns aos outros. Quando os homens de Judá chegaram a um lugar alto, onde se pode olhar para o deserto e procurando ver a multidão, e eis que somente avistaram cadáveres estendidos no chão, não havia nenhum sobrevivente. Josafá e seu povo foram pegar os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Pegaram para si mais do que podiam levar e gastaram 3 dias para pegar o despojo, de tanto que havia. No 4º dia eles se reuniram no vale de Beraca, onde louvaram ao Senhor. Por isso aquele lugar é chamado Vale de Beraca até o dia de hoje. Então todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram com Josafá à frente deles. Voltaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor lhes tinha dado uma grande alegria com vitória sobre os seus inimigos. Entraram em Jerusalém ao som de liras, harpas, trombetas e foram para a casa do Senhor. O terror da parte de Deus veio sobre todos os reinos daquelas terras quando ouviram que o Senhor havia lutado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe deu repouso por todos os lados. Amém? Se ficássemos só na leitura já era suficiente, né? O texto é absolutamente autoexplicativo. Só a leitura dá para nós a emoção do texto e dá para nós a emoção do episódio. Então, esse texto é maravilhoso. E os 2 livros dos reis, eles registram cerca de 400 anos da história de Israel e Judá. Enquanto os 2 livros de crônicas, eles abrangem a história do reino unido do norte e depois do reino de Judá, sob um ponto de vista sacerdotal. Então tem uma diferença, uma leve diferença, entre o livro dos reis e o livro de crônicas, os livros de crônicas. Tem gente que acha que é só uma repetição, mas não é. E outra coisa também, que é um erro que as pessoas cometem na interpretação, é achar que esses livros são apenas registros históricos. São apenas livros de história, a história de Israel, dos reis de Israel. Mas não, esses livros ensinam princípios teológicos, ensinam princípios que a gente deve aplicar, e não apenas estudo da história. Por exemplo, nesses livros nós encontramos a fidelidade de Deus em guardar a sua aliança, a sua promessa, né? Nesses livros nós encontramos a soberania de Deus na direção do destino de todas as nações na terra. Nós vemos como Deus guia a história de todos, de todos. Nesses livros nós também encontramos a santidade de Deus quando Ele se opõe à idolatria. Tudo isso são princípios para nós aplicarmos na nossa vida. Então não é só um registro histórico. Tem ensinamentos teológicos, tem ensinamentos bíblicos profundos aqui para a gente aprender. Esses livros, eles registram um momento muito marcante na história do povo de Deus, porque são esses 4 livros que vão registrar para nós o ponto em que Israel se divide. Isso é um marco na história do povo de Deus, né? Após a morte de Salomão, quem assume o trono é Roboão, o seu filho. E esse homem, ele toma algumas decisões inteligentes durante o seu reinado, mas ele também, e na maior parte, ele mostra também ser alguém muito insensato, toma decisões muito, muito erradas. E foi uma decisão dele, uma decisão egoísta da parte dele, que dividiu a nação, que dividiu Israel, né? No 4º ano do governo dele, Roboão, então, deu as costas ao Senhor de vez, foi adorar aos ídolos, abandonou a Deus, e isso trouxe muito julgamento da parte de Deus sobre ele. E durante séculos, o povo de Israel considera essa divisão no país, né, divisão na nação, a maior tragédia da história de Israel. Eles consideram, por exemplo, a divisão uma tragédia maior, por exemplo, que o cativeiro babilônico, que faz parte da história de Israel, apesar de ter acontecido com o Reino do Sul. Então, eles são unânimes em admitir que foi um erro o país ter se dividido. Nessa divisão, das 12 tribos, 10 formam o Reino do Norte, que continua sendo chamado de Israel nos livros, e tem o seu rei. E 2 tribos formam o Reino do Sul,
que nas Escrituras passam a ser chamado de Judá. As duas tribos que formam esse reino do sul são Judá e Benjamim. Mas por que fica o nome de Judá para se referir ao reino do sul? Porque os benjamitas aqui praticamente já quase não existiam. Se você ler o capítulo 20 do livro de Juízes, você vai ver que eles foram quase dizimados naquela guerra final do capítulo 20 de Juízes. Então, por isso fica o nome de Judá. 10 tribos para cima, uma tribo e um pouquinho para baixo, né? O reino do sul e o reino do norte. E é especialmente importante a forma como que esses 4 livros lidam com o reino do sul, com Judá. O foco que eles dão em Judá. Porque é no reino do sul, é em Judá, que vem a dinastia de Davi, né? Que é ali que vem o Messias. Por isso que o livro aponta muito para esse reino do sul. E esses livros, eles indicam 8 reis de Judá, 8 homens, descendentes de Davi, que agradaram o Senhor. Eles frisam esses homens. São eles Asa, Josafá, Joás ou Jeoás, Amazias, Azarias ou Uzias, Jotão, Ezequias e Josias. Esses 8 homens são muito relevantes na história dos livros, né? Os governantes do Reino do Norte quase não têm referência. Por quê? Porque, primeiro, que eles não faziam parte da dinastia de Davi, não estavam nessa sequência para o Messias. E segundo, que se você ler os 4 livros, você vai perceber que os reis do norte mais colocaram os pés pelas mãos do que o contrário. Então, a história deles é mais de tragédia, diferente um pouco do reino do sul. E Josafá, a história que a gente leu aqui, esse capítulo que nós lemos, esses versículos, ele tem um lugar muito especial no segundo livro de Crônicas. Enquanto em Reis, ele é resumidamente contado, né? Segundo Reis, capítulo 22, e é só do 41 ao 50, são só 9 versos para falar de Josafá. Aqui em Crônicas, ele tem um relato muito mais completo, né? Ele tem um relato muito maior aqui. O pai dele se chamava Asa, né? E era rei do Reino do Sul. Reinou por 40 anos o seu pai, e passou o trono a Josafá, seu filho. Provavelmente, nesse período em que Josafá assume o trono, ele é o segundo regente do pai, nos últimos anos de vida do seu pai Asa. E o capítulo 17 de 2 Crônicas, que nós não lemos, vai dizer para nós, do verso 1 ao 6, que Josafá seguiu o caminho de Davi e procurou agradar ao Senhor. Josafá foi alguém que foi lá na história, que sabia da história, que conhecia a história e procurou seguir os passos de Davi, o seu antepassado, né? O escritor, por exemplo, de Crônicas, registra que o coração de Josafá, o coração desse rei, era muito ousado. E foi tão ousado em seguir esses caminhos, esses preceitos do Senhor, a ponto que, quando ele assumiu, ele derrubou todos os postes ídolos da deusa Azera, que havia nos lugares altos de Judá. Ele foi lá e destruiu tudo. Tudo que fazia referência à idolatria a essa deusa. Esses postes ídolos são como os totens. Quem aqui já estudou um pouquinho, já leu um pouquinho sobre a história da América Central, né? Os incas, os astecas, aqueles totens com vários rostos, e eles adoravam aquilo. E isso também existia nesse tempo, algo parecido, um poste ídolo, em homenagem a essa deusa. Josafá mandou arrancar tudo, mandou tirar tudo. E perceba que sempre ficavam em lugares altos para dar a ideia de que estavam acima, né? Então, colocavam sempre no alto dos montes para poder olhar para cima, para essa deusa. E Josafá vai lá e diz, não tem, arranca tudo. Nós servimos ao Senhor. Veja como ele foi ousado, ele acabou com isso quando ele assume. Mas ele teve um ato maior, talvez o maior ato dele como rei, foi quando ele nomeia 5 oficiais, 9 levitas e 2 sacerdotes. Os nomes desses homens estão registrados no capítulo 17. Ele escolhe essas pessoas, dá na mão delas o livro da lei e manda que elas ensinem em todas as cidades do Reino do Sul. Olha só. Pega essas pessoas, 5 oficiais, 9 levitas, 2 sacerdotes e diz, olha, peguem o livro da lei, peguem a Bíblia que nós temos e ensinem em todas as cidades. Todas as cidades devem se ensinar a lei de Deus. Esse homem tinha a intenção de que todo o país conhecesse a lei de Deus e que se voltasse para Deus. Esse homem é muito ousado, é um rei muito ousado. Ele não faz um programa dizendo, olha,
quem quiser aprender. Não, ele diz, vocês vão em todas as cidades, vocês vão reunir o povo todo, a minha ordem, e vocês vão ensinar isso aqui para eles. Vocês vão ensinar a lei de Deus. Esse homem é muito ousado. E por causa disso, o texto diz que Deus deu paz a Judá. Deus deu paz ao Reino do Sul. Porque ninguém ousava fazer guerra contra eles. Ninguém ousava porque Deus era muito com eles. Inclusive, os filisteus, que são inimigos históricos do povo de Deus, levavam presentes para Josafá, para acalmar Josafá. Vai que esse homem acorda um dia com o pé esquerdo e decide fazer, então nós vamos levar presentes. Até os filisteus, inimigos históricos do povo de Deus, levavam presentes para esse homem. Tamanha era a segurança que existia. Mas é nesse ponto do relato, dessa segurança toda, que a gente percebe uma coisa. O mundo não passa a nos amar só porque a gente decide fazer a vontade de Deus. Esse é um erro que a gente comete. A gente acha que quando se converte, o mundo vai começar a amar a gente porque a gente virou crente. Agora que eu sirvo a Jesus, todo mundo que não gostava de mim, ou me odiava, ou algo assim, vai passar a me amar. Não é assim que a gente vê na Escritura. A verdade é o oposto. Quando nós fazemos a vontade de Deus, é quando a gente é mais odiado pelo mundo. Quanto mais a vontade de Deus você faz, quanto mais com Cristo você se parece, mais odiado você é, mais perseguido você será. Isso estão nas palavras do próprio Cristo no Novo Testamento. Né? E perceba, já que uma nação não tinha capacidade de fazer frente a esse reino estabelecido de Josafá, o reino do sul, o que eles fazem? Eles decidem então juntar 3 exércitos, 3 nações. Já que uma só não dá conta, nós vamos em 3. Nós vamos de gangue, nós vamos de turma. E vamos acabar com essa segurança. Nós vamos terminar com isso. E é aqui que as Escrituras estabelecem o seguinte: que a segurança do homem e da mulher de Deus está em confiar na soberania de Deus. A nossa segurança, ela reside, ela é fixada, ela está ancorada na nossa certeza de que Deus é soberano. De que Deus é o Senhor de todas as coisas. De que Deus é o Senhor de tudo. Por isso eu queria comentar com vocês hoje sobre isso. A segurança na soberania de Deus. A segurança no controle absoluto de Deus, na soberania de Deus. Primeiro, a segurança na soberania de Deus faz-nos confiar na sua justiça e não na nossa. Quando você é seguro apenas no controle absoluto do Senhor, no controle absoluto de Deus, só quando isso acontece, é que você deixa de confiar na tua justiça e passa a confiar na dele. Você confia na justiça do Senhor e não na sua. Versículo 3 diz assim: então Josafá teve medo e decidiu buscar o Senhor e proclamou jejum em todo Judá. Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor, ou buscar o Senhor. Olha só, quando a notícia de que os filhos de Amon, os filhos de Moabe e os meunitas, ou os moradores do Monte Seir, vieram para fazer guerra contra Josafá, quando a notícia chega que eles já estão perto, que eles estão se aproximando, acontece algo incomum num contexto de guerra. E o que é incomum? O que a gente espera de um líder, ainda mais num contexto de guerra? O que a gente espera de um líder quando alguém vem ameaçar o povo dele? A gente espera que esse líder mostre força, né? Liderança. Que ele, né, arranja os dentes, fecha a cara e diz o quê? O que eles estão querendo? Eles estão vindo? Então deixa vir, nós vamos acertar isso aí. A gente espera de alguém isso, ainda mais num contexto bélico, num contexto de guerra. A gente espera uma coragem nesse homem, a gente espera um incentivo e uma inspiração que venha dele. É isso que a gente assiste, pelo menos, é isso que a gente percebe. E ainda mais quando esse rei tem um histórico de feitos e ações que engrandeceram a Deus, se a gente falar do ponto de vista bíblico, não é? Esse homem protegeu o povo e engrandeceu a Deus, então ele tem no que confiar. Ele tem no que confiar. Mas Josafá é exatamente o que o seu nome significa. E o nome Josafá significa Deus pleiteia a sua causa.
Josafá sabe que é Deus quem cuida dele. Então, o texto é muito claro em dizer que esse homem teve medo. Um rei que não tem nenhum medo de demonstrar medo. Ele teve medo. E convoca o povo para orar. Ele não bate no peito, né? Ele não vai para cima. Josafá não confia nos seus feitos, em tudo que ele vinha fazendo, em tudo que ele estabeleceu, quando ele colocou os homens para ensinar a lei, quando ele destruiu os postes ídolos, quando ele colocou Judá seguro, quando ele voltou-se para Deus, ele não confia em nada do que ele fez para esse momento. Ele não olha para os seus feitos, ele olha para Deus. Ele olha somente para Deus. Ele não diz, olha, eu fiz tudo isso, eu tenho lá um créditozinho com ele, então deixa vir. Não é isso que ele diz. Ele tem medo. Ele sabe que se fosse uma nação, daria para encarar, mas 3 não. E ele não confia no que fez, ele confia em Deus. E isso mostra que Josafá, quando fez o que fez, no capítulo 17, ele não agiu lá para que no momento de crise ele tivesse uma garantia para negociar com Deus. Como se dissesse, Deus, o Senhor viu tudo que eu fiz desde que eu assumi, agora é a sua vez. Ele não negocia, ele não tem barganha, ele não olha para a sua justiça e diz, Deus, eu fui justo, agora está na hora do Senhor ser. Ele diz, eu estou com medo, e nós vamos buscar o Senhor. E nós não sabemos o que fazer. É isso que ele diz. A confiança desse homem está no único lugar onde a gente pode colocar plenamente a nossa confiança. Na justiça de Deus. A tua e a minha confiança tem que estar no fato de que Deus é justo. E Ele é soberano. E a gente percebe isso na oração que ele faz, do versículo 6 até a parte A do versículo 12. A gente percebe como Josafá confiava na justiça de Deus e não na dele. E a gente pode dividir essa oração em 2 partes. Primeiro, Josafá tem um conhecimento das promessas que Deus fez ao seu povo. Ele conhece as promessas que Deus fez a Abraão. Ele cita Abraão e chama Abraão de amigo de Deus. Ele diz, o Senhor deu essa terra para nós. O Senhor nos estabeleceu. Nós fizemos o templo e fizemos contigo um voto de que toda vez que alguma coisa nos ameaçasse, fosse o que fosse, nós viríamos aqui, nós nos prostraríamos diante de ti e nós clamaríamos o teu nome e o Senhor nos ouviria e nos responderia. Ele sabe que essas promessas foram feitas por Deus. Ele sabe disso. Por isso, a oração dele confia na justiça de quem? De Deus, porque se Deus disse, Ele cumpre. Ele é justo. Ele não olha para o que fez, Ele olha para quem Deus é, Ele olha para o que Deus disse. A nossa confiança não deve estar pautada no que a gente já fez para Deus ou faz como cristãos. Porque o que a gente faz tem que ser resultado de quem a gente é em Deus agora. A gente não faz as coisas para Deus para um fim. A gente faz as coisas para Deus por um fim. Porque Ele foi à cruz, agora eu faço. Não é o contrário. Josafá confia nessa justiça de Deus. E a segunda divisão dessa oração dele é muito interessante. Josafá tem o conhecimento das ações de Deus em favor dos inimigos. Olha só. Josafá sabe que essas 3 nações aqui foram beneficiadas por Deus. Josafá sabe disso. E ele diz, Deus, o Senhor os livrou. E olha como eles estão pagando agora. É interessante, porque Amon, Moabe e os habitantes de Seir são 3 povos conhecidos. Amon e Moabe são filhos de Ló. Filho do erro, né? Porque as filhas de Ló embebedam o pai e engravidam para deixar descendência masculina, porque ele não tem filhos homens. E cometem esse erro grave. Mas Deus tinha um compromisso com Ló. Deus tinha um compromisso com ele. Então Deus mantém um compromisso com Ló. Por mais que Amon e Moabe não sejam aquilo que Deus planejou e preparou e quis e quisesse estabelecer. Aquilo é um erro, é um pecado. Mas o compromisso dele com Ló permanece. E se você for ler Deuteronômio, capítulo 2, versículo 9, versículo 19, você vai ver que lá está escrito, e Deus está dizendo, olha, quando vocês forem para o Egito, e vocês passarem pela terra de Amon e Moabe, não vão lá brigar com eles, porque a terra que eles estão, eu dei para eles, por causa de Ló.
Por causa do meu compromisso com Ló, a terra é deles, então vocês não vão invadir lá, vocês não vão criar casa, vocês vão desviar. E quem são os do Monte Seir? São os descendentes de Esaú, irmão de Jacó. E Deus tem um compromisso com Esaú. E não deixa também que o povo invada lá. Isso está também em Deuteronômio capítulo 2, versículo 4 e 5. Lá vocês também não entrem, vocês deem a volta, porque são dos filhos de Esaú aquela terra. Olha o que Josafá sabe. Ele diz: Senhor, o Senhor os livrou da mão do teu próprio povo, quando eles vinham de lá. E olha como eles pagam agora. Olha como agora eles retribuem o bem que o Senhor fez a eles. Eles vêm querer nos destruir, tirar da nossa terra que o Senhor nos deu. Agora, qual que é a prova de que Josafá confia na justiça de Deus e não na dele? É o final, né? É a oração. Ele diz assim, no final da oração: acaso não executarás o teu juízo contra eles? O Senhor é justo. Você percebe como esse homem sabe? Esse homem conhece a história, esse homem conhece Deus. E quanto mais a gente conhece Deus, menos a gente confia na gente. Menos a gente confia na nossa justiça, e mais a gente confia na justiça dele. Então Josafá está seguro na soberania de Deus, porque foi na soberania de Deus que ele aprendeu a confiar na justiça de Deus e não na sua justiça própria. A segurança na soberania de Deus. Primeiro, faz-nos confiar na justiça de Deus e não na nossa. Segundo, faz-nos confiar no poder de Deus e não no nosso. Versículo 12, acompanhe comigo. Ó nosso Deus, acaso não executarás o teu juízo contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos essa grande multidão que vem contra nós. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, Josafá apresenta no fim da oração dele, que ele não confia em poder algum nele. Josafá não confia nem no argumento da própria oração. Ele orou com entendimento, mas não é isso que traz segurança para ele. Josafá orou correto, mas ele não confia no que disse, ele confia em Deus. Josafá não é enganado nem pelas próprias palavras e nem pelo próprio argumento, para desviar e achar que, ele, como se dissesse: depois dessa oração eu duvido agora de eu não fazer nada, agora eu peguei Deus, porque agora eu falei bem, agora eu quero ver o que... Nem nisso ele confia, nem no próprio argumento, entende? Ou seja, ele não confia na sua oração, mas a quem ele está orando é a sua confiança. A gente corre esse risco, gente, de a gente criar um método de oração. E com o nosso método de oração, a gente achar que a gente descobriu o pirim-pim-pim, as palavras mágicas, o ratimbum, o Shazam. E que depois que a gente descobriu isso, virou a lâmpada. É só esfregar que Deus aparece, porque eu tenho a senha. Eu sei, se eu orar com o olho meio fechado, meio aberto, com o joelho assim, dar uma choradinha, Deus aparece. Tem gente que acredita nesse tipo de coisa. Por mais sincera que seja a nossa oração, por mais aberto que seja o nosso coração, por mais derretido que nós sejamos em palavras diante de Deus, a nossa confiança é em quem Deus é. Não é no poder de persuasão que a gente possa ter. É isso que o Josafá está dizendo. Às vezes eu vejo pessoas dizendo que a oração é a alavanca que move a mão de Deus, o braço de Deus. Gente, isso é um erro grave. Deus não muda porque a gente aprendeu a falar a palavra bonita. Deus não muda porque a gente ora soluçando. Deus me livre de um Deus que muda. Se Deus mudasse, você não precisava confiar nele, bastava confiar em mim, que hoje acordei de um jeito e amanhã posso acordar de outro. Eu mudo. E Deus o livre se Deus mudasse. Era o mesmo que orar para mim mesmo. A minha confiança é que Ele é o mesmo. A minha confiança é que Ele não muda, e por isso a gente ora porque a gente precisa mudar, nós precisamos melhorar, por isso oramos. A oração não é para a gente arrebentar tudo no peito e dizer, com palavras de ordem, a oração é humilde, e não é uma oração que tenta convencer Deus no argumento, é só um derramar da alma em palavras daquele que é soberano sobre todas as coisas. A expressão de Josafá: em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós, revela um homem sensato e um homem sincero diante de Deus.
Ele é sensato. São 3 exércitos. Ele é sensato. E também sincero. Ele não está escondendo. Ele diz, olha, não tem força. Não adianta. A gente não vai conseguir. Gente, é sempre bom frisar e lembrar que Josafá está fazendo essa oração diante do povo dele. É um rei dizendo diante dos seus súditos que eles são fracos. Às vezes a gente não demonstra fraqueza nem na frente dos filhos. A gente não quer demonstrar fraqueza diante dos filhos para o filho não achar que a gente é fraco. E Josafá não tem esse problema. É um povo inteiro, é uma nação. E ele diz, olha, não tem jeito, gente. Se Deus não fizer nada, nós vamos ser dizimados. Vamos morrer. Mas nós temos Deus. Nós servimos ao Senhor. Ele confia no Senhor. Então o que as Escrituras nos ensinam aqui? Que confiar não é se agarrar no que a gente tem em mãos. Mas confiar é olhar para Deus. Ele termina com porém. Porém, os nossos olhos estão em Ti. Os nossos olhos estão em Ti. Eu não estou olhando para a minha mão, eu não estou olhando para a minha força, eu não estou olhando para o meu exército, eu não estou olhando para as minhas armas, eu estou olhando para o Senhor. Os nossos olhos estão em Ti. E olhar para Deus é abandonar o que a gente tem na mão. Não é o que a gente tem na mão, mas em quem a gente olha, para quem estamos olhando. E esse olhar para Deus, nas palavras de Josafá, significa um não procurar forças em nós. Não procurar, não se enganar, mas simplesmente olhar para aquele que tudo pode. Então, tudo que a gente precisa para suportar todos os momentos difíceis da nossa vida, está em olhar para quem sustenta todas as coisas pelo seu poder. Quanto mais aperta, mais a gente olha para Deus e mais a gente deixa de olhar para a gente mesmo. Mais a gente desiste do que a gente construiu para confiar naquele que fez tudo. Naquele que fez tudo. Portanto, a segurança na soberania de Deus está em a gente não confiar no nosso poder, mas no poder dele. Não ache que porque você fez muitas coisas para Deus, quando essas coisas acontecerem, você agora tem um crédito. Não olhe para você, olhe para Deus, fique sempre olhando para Ele. A segurança da soberania de Deus, em último lugar, nos faz adorar ao invés de lutar. Versículo 20 e versículo 21 diz assim: na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá se pôs em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor e vocês serão bem-sucedidos. Depois de se aconselhar com o povo, Josafá designou os que deveriam cantar ao Senhor, vestidos de ornamentos sagrados, e marchando à frente do exército, deveriam louvar a Deus dizendo: deem graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Olha as palavras desse homem. O que a gente tem nesses 2 versículos? Nós temos aqui o resultado da resposta de Deus à oração de Josafá. Se você ler um pouquinho antes, nós lemos o texto no início, foi uma resposta rápida que Deus deu para eles. Porque o texto diz que enquanto ele ainda estava falando, antes da congregação ser dispensada e ir embora, eles recebem a certeza de que seriam vitoriosos. Revelando assim que buscar a Deus, então, nunca é algo em vão. Deus respondeu ligeiro para eles, enquanto ainda falava, enquanto ainda estava lá. Curiosamente, o espírito de profecia, diz o texto, que veio sobre um levita que estava presente. Porém, ele não estava lá em destaque, ele não estava lá ao lado de Josafá, era alguém do meio do povo. Não era alguém destacado. Versículo 14 diz que ele estava no meio da congregação, o Jaaziel. Ele era um dos filhos de Asaf, portanto ele era um dos cantores, esse homem. E nós não sabemos com certeza se esse homem foi um profeta antes disso. A gente não sabe se ele outra vez também entregou um recado de Deus. Mas o que a gente entende aqui é que a resposta de Deus segue os seus métodos. Deus usou alguém lá do meio.
Deus usou alguém de lá, não usou que estavam perto de Josafá, usou um de lá para dar a resposta do jeito que Deus quer, porque Deus faz do jeito que Ele quer. Se é eu que vou responder, então é no meu método. E pega esse homem do meio da congregação, que a gente não sabe nem se era profeta antes disso, se já tinha feito algo parecido. E o que também mostra que isso está estabelecido é que não precisa sinal para a profecia. Deus não dá o sinal, Deus apenas fala: amanhã vocês vão e não vão lutar. Tem que confiar no que eu estou dizendo. Eu não vou dar sinal nenhum para confirmar isso. Não tem nenhum sinal. O fato em si aconteceria no outro dia, e essa informação tem que ser suficiente para o povo se sentir seguro. É a mesma coisa de Deus, a gente pedir algo para Deus, Deus usar alguém e dizer assim: ó, vou te dar, mas daqui a 1 ano. Daqui a 1 ano eu te dou. A informação que você precisa, não te digo mais nada, não te dou nenhum sinal. E a gente tem que esperar 1 ano. Né? 1 ano ansioso. Não tem sinal, é amanhã. É só isso que eu tenho para dizer. Então, a informação é suficiente. Mas isso foi suficiente para incentivar Josafá a confiar em Deus. Embora o perigo continuasse ameaçador, foi suficiente. É como se ele tivesse dito: ó, vocês admitiram ter medo, medo suficiente para serem trazidos até mim, vieram até aqui, então agora não se contrariem. Não façam do jeito de vocês. Se vieram até mim, fiquem do jeito que vocês vieram. Não se contrariem e não se afastem de mim. A briga não é de vocês, mas não tem sinal nenhum, é só a minha palavra que diz isso. E basta. Como resultado, Josafá confia em Deus, no poder de Deus, na soberania de Deus. E Josafá leva ao pé da letra o que o profeta disse. Ao pé da letra. Por quê? Ele diz: creio no Senhor, seu Deus, e vocês vão estar seguros. Creiam. O que ele disse é suficiente. Apenas acreditem. Creiam nos profetas. Creiam que Deus usa pessoas, e vocês serão bem-sucedidos. Josafá creu nisso. Né? Agora, se Josafá dissesse apenas isso e fizesse outra coisa, por exemplo, fosse lá querer brigar, ou fosse dizer: olha, foi pouco que Deus disse, agora eu não sei se é verdade, se não é. Se Josafá fizesse isso, ia ficar apenas nas palavras bonitas dele. Mas Josafá acompanhou a sua fé de uma atitude que ele teve. Josafá inverteu o usual numa guerra. O que é esperado numa guerra? Quando um rei vai montar para ir para a guerra, vai se preparar para ir para a guerra. O esperado é que o exército vá na frente, não é? Quem está armado vai na frente. Não é assim que a gente fazia quando era criança, arrumar uma confusão na escola? A gente ficava atrás do maior, né? Do amigo maior, do amigo com histórico de brigas maior que o nosso, né? Ainda mais de surras mais do que nós. A gente ficava atrás dele, né? Escorado, porque a gente sabia que era ele. Era isso que devia se esperar de Josafá, o exército ir na frente, para iniciar essa batalha. Mas o que Josafá fez? Ele coloca a equipe de louvor na frente do exército. Ele pega os cantores e põe o exército para o fundo. E põe gente para cantar na frente. Ele queria ganhar a briga no canto. Queria cantar. É isso que ele faz, gente. Ele põe a equipe de louvor na frente do exército. A letra da canção está registrada. Josafá ainda compõe a letra, né? E a letra dessa canção revela a teologia do coração desse homem chamado Josafá. Ele diz: deem graças a Deus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Só tinha um refrão. E o pessoal foi cantando esse refrão. A letra revela o que esse homem sente. Confie em Deus. Dê graças a Deus, porque a misericórdia de Deus dura para sempre. Percebem que Josafá não contrariou a própria oração? Pois, se ele confessou não possuir força contra esses exércitos, contra o inimigo, por que ele iria fazer uma formação de guerra? Se ele já tinha dito que não tinha força, por que ele ia fazer o contrário do que disse? Josafá não foi incoerente com as suas palavras. A fé era a armadura desse homem. Ele cria em Deus.
Porque ao invés de chamá-los para pegarem suas armas, para se posicionar com elas, para manter as fileiras, para observar as ordens e lutar bravamente, Josafá ordenou que crescem no Senhor e que dessem crédito à palavra que foi pronunciada pela boca de um dos profetas. Essa é a verdadeira coragem com a qual a fé inspira um homem. E nada pode contribuir mais para o estabelecimento do coração de alguém numa situação difícil do que confiar piamente na misericórdia e nas promessas de Deus. Esse homem diz: nós vamos cantando. Se ele disse, acontecerá. Então, exército, fica lá no fundo. Equipe de louvor, cantores, venham para frente. E a equipe vai cantando. Você imagina enfrentar 3 exércitos tocando violão, pandeiro, sei lá o que mais. E quem via isso e sabia da história, dizia: esse homem ficou maluco. O exército está todo lá no fundo, com as lanças, com as espadas, com os escudos, com os homens fortes, fica tudo para trás. Ele está pondo gente para cantar. O que ele acha que ele vai fazer? Que o povo vai correr porque ele canta bem. Josafá não contrariou o que havia dito: se não tem força para resistir, por que eu vou pôr o exército na frente? Se Deus disse que a vitória é nossa, então eu já vou adorando daqui. Eu já vou agradecendo já. Eu já vou cantando no caminho. É isso que esse homem faz. Sendo assim, gente, adoração, como bem disse nosso irmão Alex, não está confinada a um lugar específico. Adoração não está confinada a um lugar específico. Adoração não é uma propriedade de uma etnia exclusiva, só essa adora. Adoração não é um momento com data e hora marcado, mas adoração é a identidade daqueles que creem e confiam em Deus. Adoração é a identidade de quem confia em Deus. Por isso que ele diz, é adorar em espírito e em verdade. Por isso que ele diz para a mulher: nem aqui nem lá. Você acha que é lá em cima, em Samaria, ou você acha que é lá em Sião, em Jerusalém? Ela pergunta aonde que deve ser, qual é o templo. Eu diz: nem nenhum, nem nenhum outro. É em todo tempo. Deus não procura lugares de adoração, Deus procura adoradores. Deus não está procurando lugares para ser adorado, Deus está procurando pessoas para o adorarem. Adoração é feita em todo tempo. A gente adora a Deus com tudo. A gente ama os filhos, adora a Deus. A gente trabalha, a gente adora a Deus. Adoração, como diz John Piper, é medula e ossos do cristão. E esse homem sabe disso. A identidade dele é essa. E ele confia em Deus. Para concluir, o mundo prega que as crises constroem os homens. A gente já ouviu muito isso. São as crises que constroem os homens. Mas as Escrituras afirmam o oposto. As crises só mostram do que os homens são feitos. As Escrituras mostram que as crises revelam do que nós somos feitos, homens e mulheres. Do que nós somos feitos. Assim, a vida faz com você, o que a vida faz com você vai depender do que ela encontra em você. O que a vida faz com você vai depender do que ela encontra em você. As crises revelam quem você é. As crises por si só não formam o teu caráter. O Evangelho forma o teu caráter. As crises só vão revelar para o mundo quem é você. Como tem uma frase sobre Jó, que diz assim que o diabo tentou tirar tudo de Jó, mas mal sabia ele que o tudo de Jó era Deus. As crises vão revelar quem você é. Os momentos difíceis só vão mostrar o seu coração. E se você for alguém que confia na soberania de Deus, piamente, as crises vão revelar isso. Que você é um adorador. Que você não confia na sua justiça, mas na justiça de Deus. Que você conhece as promessas de Deus. Que você confia no poder de Deus e não no seu poder, e que no momento que as crises vêm, você não contraria o que crê, você não vai lá enfrentar, você não vai lá guerrear. Se Deus disse que você tem que ficar quietinho e olhando, você apenas adora enquanto espera, você apenas confia. O mesmo sol que endurece o barro, derrete o gelo. O que você é? Você é o barro
que quando o sol vem escaldante deixa você mais duro, mais cascudo, ou você é um gelo, que quando a crise vem, derrete e já não sabe mais o que existe. Josafá não é o nosso Salvador. Josafá é alguém que confiou em Deus. Nós, à semelhança dele, temos isso como opção: crer em Cristo, confiar na soberania de Deus. Uma das coisas que Josafá cita aqui, que o povo iria ao templo clamar se acontecesse, é peste. Está no texto, eu li. Guerra, fome, e ele cita peste. Não é o que a gente está enfrentando. É o que a gente está enfrentando. E a gente está confiando em Deus. E aqui nós podemos vir ao templo, então venha. Se puder, venha. Clame a Deus para que isso termine, para que isso acabe, para que as pessoas parem de morrer. Se não pode, faça de casa. Peça a Deus. Deus tem vários meios para acabar com essa pandemia. Seja amanhã sumiu, ninguém tem mais infectado, nós não sabemos por quê, e ele não precisa dar resposta. Ou tem alguém inventando uma vacina que funcione. E ele dá entendimento aos homens para que façam isso, para que criem essa vacina. Seja qual for o meio, oremos para que Deus acabe com isso. Nos reunimos para implorar, para suplicar, para dizer: Deus, não há força em nós para resistir, porém os nossos olhos estão em Ti. Essa deve ser a nossa confiança, de que Deus é soberano. O controle absoluto está na mão dEle. Absoluto. Coloque-se de pé.